Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Código Tríade Podcast. E hoje a gente tem aí a grande satisfação de trazer uma convidada especial. Ela que tem feito um trabalho com as mulheres, um trabalho que tem gerado vida, que tem gerado saúde e que tem transformado a vida não só de pacientes, mas também de profissionais da área da nutrição. Ela, que é especialista em emagrecimento feminino e saúde intestinal, criadora do teste de compatibilidade alimentar como biorressonância e mentora de nutricionista, empreendedora na sua área. Então, hoje a gente vai falar com a nutricionista Camila Emanuele. Seja bem-vinda a mais um episódio e com certeza vai ser um episódio que vai realmente trazer mais saúde para você. Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha vivência, da minha experiência e nesse local que eu também admiro, com você que é um empreendedor também que eu admiro. Agradeço o espaço. Maravilha, maravilha. Camila, eu fico muito feliz, né, de ver pessoas jovens, né, como a gente, que tem feito um trabalho não só na sua área de atuação profissional, mas também na área do empreendedorismo, né, que a gente vê que de um tempo para cá as pessoas elas realmente vêm buscando essa linha, né, de sair do movimento de CLT, mas também criar os seus próprios negócios, né, e ver uma mulher como você, jovem, e também fazendo a sua carreira, né, como empreendedora. É muito bacana ver isso, né? E como é que você, já trazendo aí para as pessoas, e principalmente já incentivando também outras mulheres e outras jovens a empreender, como é que surgiu essa perspectiva, né, de você como nutricionista se tornar a empreendedora, né? Foi um processo que levou alguns anos. Eu já tenho 6 anos em atendimento. Já atendi em várias clínicas aqui da cidade, já cheguei a um período de atender em 8 clínicas o dia todo, levava trabalho para casa, atendia até tarde, fazia cardápio até meia-noite, então era uma rotina muito cansativa, muito desgastante. E naquele período eu pensava, não é isso que eu quero para mim. Eu quero servir com a nutrição, que mais do que um trabalho para mim é um chamado. Eu amo fazer o que eu faço, transformar a vida de mulheres, ajudar mulheres a emagrecer, conquistar a saúde, só que era muito cansativo. Então, às vezes, eu não tinha nem tanta energia, porque realmente era um trabalho muito desgastante. E foi a partir dali que eu falei para mim mesma que eu queria mudar isso. Eu gostaria mesmo de empreender e fazer da forma com que eu acho que seria melhor para mim e também para as minhas pacientes. E de 2 anos para cá foi quando eu abri o meu negócio. Abriu o seu consultório próprio. Abri meu consultório, a minha empresa. E de lá para cá eu venho atendido muitas mulheres e ajudado realmente de uma forma mais assertiva, porque antes era aquela correria, tinha que atender muitas pessoas em um período pequeno de tempo. E hoje eu tenho muito mais tempo para trabalhar de forma individualmente com elas. Isso realmente transformou a forma com que eu trabalho e alavancou também os meus atendimentos. Top demais. Isso mostra que a característica da pessoa que busca um atendimento mais individualizado e de um profissional também que pensa nessa individualização. E eu digo isso porque eu comecei a fazer esse trabalho mais individualizado com o ambiente de academia desde 2012. Então, em 2012, quando eu falei de montar meu primeiro estúdio, as pessoas diziam que eu era maluco, só que na minha cabeça eu já conseguia pensar isso lá na frente, né? Dizer, o que verdadeiramente pode funcionar de forma mais assertiva seria a individualização, seria um atendimento mais próximo, né? E é o que você falou, acabou de falar aí. Fato, você só conseguiu fazer um trabalho muito mais efetivo, né? Entregar realmente o que essas pessoas poderiam ser transformadas ali a partir de um atendimento mais individualizado, com um olhar mais próximo, né? Entendendo realmente as queixas mais pontuais ali, né? E realmente gerando uma transformação na vida dessas mulheres. Agora,
falando do aspecto de nutricionista, né? A gente pensa o seguinte, você foi influenciada por alguém, quando você pensou em estudar nutrição para se tornar uma nutricionista, isso veio de alguém ou como foi que isso passou a ser um chamado para você, né? Que você acabou de falar que mais do que nutrição é um chamado para você, né? A nutrição, na verdade, desde quando eu pensei em fazer uma faculdade, para mim era só nutrição. Eu fui uma criança muito esportiva, sempre pratiquei esporte, sempre gostei de ter hábitos saudáveis. Então, eu fui a primeira pessoa da minha casa que decidiu: eu não bebo mais refrigerante com 12 anos. E sempre incluindo alimentos mais saudáveis. Já tinha essa consciência alimentar desde muito nova, apesar que o ambiente que eu morava, as pessoas não tinham essa mentalidade. Então, eu acho que foi algo mesmo que já veio de mim. Essa questão mesmo de saúde, de ter uma vida mais ativa. E desde mais nova eu sempre influenciava as pessoas da minha casa. Então, quando eu procurei fazer uma faculdade, foi nutrição. Nutrição, né? Então foi algo que realmente era um chamado de verdade, né? Algo que você, quando começou a compreender, né, a questão alimentar, você já trouxe isso para a sua vida, até porque, de fato, né, a gente, quando é criança, na maioria das vezes, a gente não tem um incentivo de alimentar de uma forma mais saudável, né? Aquela questão cultural. Na verdade, a gente é incentivado até a comer demais, né? Aquela conversa da vovó, da mãe, dizer, menino, coma para dar sustância, né? Então, às vezes, a gente é incentivado até a comer muito, né? Eu sempre falo nas minhas avaliações, inclusive, que uma questão muito importante é a hidratação, né? E nós não somos incentivados a nos hidratarmos da mesma forma que a gente é incentivado a comer, né? E, inclusive, se eu estiver errado aqui, Nutri, eu acho que, inclusive, a nossa saúde poderia ser até melhor se nós fôssemos incentivados a beber mais água do que comermos. Você concorda, Nutri? A gente tem alguns pilares, né? Que, assim, eu acho importantíssimo, que é a base da nossa saúde. Seria a boa ingestão de água, o sono, né, o descanso, que o nosso corpo precisa de descanso para se reparar, e uma alimentação mais balanceada. Então, eu acho que o ideal seria o incentivo dessas três práticas. E quando a gente é mais novo, e o que você falou, acho que está muito relacionado a volume alimentar, né? Isso, volume alimentar. Isso. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu não conseguia comer muito, né? E às vezes também não comia mesmo, era ruim de boca, né? O famoso ruim de boca. Mas o incentivo era esse: rapaz, coma para dar sustância. Verdade. Coma para dar sustância. Então, sair de casa com a barriga vazia era um negócio que não podia acontecer. Você tinha que sair de casa com a barriga forrada, né? Então, a gente sempre foi incentivado a comer muito. Né? E a gente sabe hoje, com toda a ciência, que comer demais não faz bem, né? Comer muito não faz bem. E, inclusive, Nutri, é um assunto até um pouquinho... A gente já viu muita polêmica sobre isso, e muitos estudos, mas, assim, o que você acredita em relação a essa coisa da pessoa... obrigatoriamente ter que comer de 3 em 3 horas, por exemplo? Algo que tem que ser avaliado, é algo que de fato é verdadeiro, tem que se fazer dessa forma, ou cada caso é um caso, né? Como é que você pensa sobre isso? Que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar o indivíduo de forma realmente individual. E os estudos até já mostram que é importante o descanso digestivo também. Então, eu sou muito adepta ao jejum intermitente. Porém, não passo o jejum intermitente para todo mundo, mas sempre incentivo as pessoas fazerem pelo menos jejum fisiológico, que é o quê? Intervalo de 12 horas entre a última refeição da noite e a primeira do dia. É um período legal para o nosso sistema digestivo conseguir fazer a digestão completa. Porque quando a gente fica toda hora beliscando, a gente faz o quê? Aumenta a insulina. E aí o corpo fica muito mais inflamado. Quando a gente tem intervalos mais longos, fracionados direitinho, e dá esse jejum fisiológico, o corpo ele funciona muito melhor.
Nossa, essa informação é a informação que vale ouro, né? Porque é o que ela está falando. A perspectiva de você ser avaliado por um profissional, isso vai te dar condição de ter algo de fato que seja para você. Né? E essa questão do descanso, né, digestivo, isso também é algo que a gente já vê na ciência, estudos que realmente mostram ali a importância de você ter esse descanso digestivo para que seu intestino possa, de fato, fazer um trabalho completo de digestão alimentar e que você possa realmente usufruir dessa digestão alimentar de forma mais completa, né? Até para que você possa realmente ter ali todos os nutrientes absorvidos, né? Para que até mesmo o bolo fecal possa se formar direito. Enfim, eu vejo que você tem um trabalho que é um trabalho muito focado nas mulheres, né? Sim. Um trabalho muito focado nas mulheres. E esse trabalho de emagrecimento feminino, o que você traz assim de diferenciação no sentido de por que esse emagrecimento feminino ele é tão diferente do emagrecimento masculino? É porque nós mulheres, eu costumo dizer que nós mulheres somos como a lua. Nós passamos por diversas fases, né? O homem ele é o sol, não muda muita coisa. Então a mulher ela precisa ser olhada de uma forma mais completa. A nível hormonal, a nível digestório é diferente. Você perceber, muitas mulheres relatam muito mais constipação do que o homem. Isso está muito relacionado à questão da insulina, à questão dos hormônios. Então eu tenho esse olhar também mais acolhedor, uma escuta mais ativa com a mulher, né? Até porque eu sou mulher, então eu entendo o que elas passam. E realmente é um chamado assim, esse olhar feminino. Então essa diferenciação entre o emagrecimento feminino, né, e o emagrecimento masculino, Fisiologia a fisiologia é diferente, né? A gente fica vendo ali, né, por exemplo, você tem esse trabalho forte nas redes sociais, acho que inclusive é uma das pessoas que tem um melhor posicionamento na área, principalmente na nossa cidade, que em relação a esse posicionamento digital, né? E eu observo isso, até porque eu sou uma pessoa que aprendo de diversas formas, de diversas maneiras, e eu estou sempre gerando também direção para as pessoas, né? Porque eu empreendo desde muito novo, empreendo desde muito cedo, e dessa pegada aí já vai aproximadamente quase 15 anos empreendendo, né? Então eu só tive uma assinatura na carteira a vida toda. Então de 2012 para cá, eu costumo dizer que eu mesmo pago meu salário esse tempo todo. Então eu estou sempre aprendendo, sempre direcionando. Tenho um trabalho muito forte com essa área de mudança de comportamento e comecei a falar de mudança de comportamento e exercício físico mais ou menos aí tem uns 8 anos, quando identifiquei que existia um padrão do porquê que as pessoas não conseguiam, né, manter treino e manter dieta, manter alimentação mais adequada, né? As pessoas, elas, inclusive na nossa área, tem até um estudo que chama a síndrome dos 3 meses, né? Que geralmente o tempo médio que uma pessoa leva se exercitando é 90 dias. Depois disso, existe uma evasão. E eu percebi que existe isso também na nutrição. As pessoas, na maioria das vezes, elas não conseguem ser constantes em um plano alimentar. E isso fez com que eu começasse a falar de mudança de comportamento e exercício físico, tendo o exercício como uma ferramenta e não o fim das coisas. E que para que as pessoas realmente possam se tornar uma pessoa saudável, é necessário desenvolver uma mudança de comportamento para que esse comportamento leve a ela a ser saudável. Por quê? Porque treinar e se alimentar bem advém de um comportamento saudável. Então, se eu quero me tornar uma pessoa saudável, quais os comportamentos eu preciso desenvolver de uma pessoa saudável? Então, como é que você vê hoje
esse impacto, né, da questão de comportamento na sua área e o que essa questão comportamental implica nos resultados, né, do seu trabalho, da nutrição e que você vê no seu consultório no dia a dia. Porque uma das coisas que a gente percebe é que quanto mais a gente avalia as pessoas, mais a gente vai percebendo esses padrões de comportamento e a gente vai, inclusive, aprendendo a lidar com eles, né? As pessoas têm comportamentos realmente diferentes e influencia muito nos hábitos que elas vão ter. Eu costumo ter um olhar também mais multidisciplinar, por isso que eu gosto de fazer projetos como protocolo de jejum, protocolo que eu chamo de reset, e gosto de incluir outros profissionais para ajudar nessa parte mais comportamental. Então, psicólogos, especialistas em neurociência e comportamento, para poder também dar um direcionamento para essas pessoas. Eu acho muito importante. E realmente, o comportamento, ele indica se essa pessoa vai conseguir ser constante no hábito ou não. É isso que eu observo. Você falou aí, né? Se ela vai ser constante no hábito ou não. Porque as pessoas têm a crença de falar sobre a disciplina como algo que, eu não sou disciplinado. E disciplina vem do hábito. O hábito, ele faz parte da sua identidade. Então, por exemplo, escovar os dentes é um hábito e que é um hábito que se tornou parte da sua identidade. Ou seja, se você não escovar os dentes, você vai se tornar uma pessoa adoecida na sua saúde bucal. Né? Então, ser saudável na saúde bucal, você pelo menos vai ter que realmente fazer essa escovação diariamente. Né? Então, aquilo se torna um hábito e esse hábito vem de um comportamento de uma pessoa saudável. E isso faz parte da sua identidade. Então, a disciplina ela só vai vir quando aquilo fizer parte da sua identidade. Quando aquilo fizer parte de você. Então, por exemplo, eu tenho um hábito de acordar cedo para que eu faça as coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, estudar 30, 40 minutos todos os dias. Eu preciso fazer isso, eu preciso acordar antes que todo mundo acorde, para que as coisas do dia a dia não me atrapalhem nessa rotina. Isso é um hábito, e é um hábito que faz parte da minha identidade, porque eu já tornei isso parte de mim. Então, para que as pessoas entendam que, para que você possa desenvolver uma constância, você precisa fazer com que aquilo faça parte da sua identidade. Aquilo precisa fazer parte de você. Porque senão, você não consegue ser constante. Porque aquilo não faz parte de quem você é. Aquilo precisa se tornar você. É por isso que tem gente, por exemplo, que vicia em corrida, por exemplo, e depois você vê a pessoa tatuar uma corredora. Por quê? Porque aquilo tornou-se parte dela. As pessoas chamam de vício, né? Está viciada naquilo. É porque aquilo tornou-se parte de você. Tudo quando se torna um vício, o vício ele é positivo e negativo. E aí você tem que, para que aquilo não se torne um vício danoso, porque tudo que é excesso vai te trazer um prejuízo, você precisa desenvolver uma característica de saber mudar os desafios. Então, por exemplo, a minha vida, eu tenho sempre temporadas. Para que essa vida, por exemplo, tem período que eu estou mais focado na corrida, tem períodos que eu estou mais focado no fortalecimento, tem períodos que eu estou mais em descanso. Então, agora mesmo estou no período mais de descanso, estou fazendo corridas mais para me manter ativo. Por quê? Porque eu sei que ano que vem eu tenho desafios de ultramaratona, né, de 55 km, de 100 km. Então, eu já estou no período de descanso, esse é o meu período. Agora eu vou entrar em um novo desafio a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, a minha vida começa a ter um outro pico. Né? Mais intensidade, onde isso vai me trazer um novo hábito, um novo comportamento. Então, eu vou precisar desenvolver um novo comportamento para bater o resultado de 55 quilômetros. Entende? Então, muitas vezes, fazer esses altos e baixos
com consciência e com intencionalidade, faz com que as pessoas consigam ter constância no resultado. Porque não é o fato de eu não estar com volume que eu não estou fazendo. Eu estou fazendo, mas de uma forma diferente. Sem gerar esse desgaste, sabe? Sem gerar essa pressão. Porque às vezes as pessoas desistem porque não tem um descanso. Se sentem muito cansadas de fazer aquilo, sabe? Não leva o processo com leveza. Não tem leveza no processo. Por quê? Porque não tornou parte de você. Você tem que fazer tornar parte de você. Você falou, você tem um método, né? Você treina outras nutricionistas, você fala dessa compatibilidade alimentar, por biorressonância. Explica um pouco para a gente, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, como que funciona esse método, né? Como você percebeu a necessidade de realmente trazer algo diferenciado para implementar no seu trabalho, porque a gente sabe que sem essas inovações a gente fica fazendo mais do mesmo, né? Como você tem feito esse trabalho com a biorressonância, associando a isso também a questão da mentoria, né? Passei aí entre o seu paciente e como você trouxe isso para a mentoria, né? Então, meu foco sempre foi trabalhar com personalização, olhar meu paciente realmente de forma bem individualizada. E eu percebia que às vezes eu montava um cardápio muito saudável para o paciente e mesmo assim ele continuava estufado, mesmo assim ele voltava dizendo: nutri meu intestino ainda não está 100%. E por que um alimento como aveia, que é muito saudável, ou então um alimento como batata doce, ou então lácteos, que é saudável para algumas pessoas e para outras não? Por que tinha essa diferença? Porque um paciente tinha muito resultado e o outro não. Então eu fui entender assim de forma mais profunda, foi quando eu conheci a biorressonância, que é um método integrativo. Eu sou uma nutri integrativa e a gente que trabalha com integrativa, a gente trabalha com ciência e também com métodos complementares, mas com foco de ajudar o nosso paciente, tá? Então, esse método ele realmente fez muita diferença na minha prática clínica, porque hoje eu sei, na hora da consulta, qual alimento que gera um pouco mais de sobrecarga no paciente, qual alimento que gera gases, estufamento, mesmo que seja um alimento que talvez ele nem perceba, um alho que faz parte ali da preparação, e eu vejo muito resultado. Desde pacientes que estavam com peso estagnado por conta de inflamação silenciosa, desde pacientes que tinham problemas cutâneos, como melasma, queratose pilar e coceira, ou então alergia mesmo, pacientes que tinham sobrecarga na imunidade, rinite, sinusite. Então, com esse teste, a gente consegue individualizar muito bem o cardápio dele e ele tem muita resposta nesses pontos que eu falei. E a nível intestinal também é algo que faz total diferença. Meus pacientes costumam dizer que na primeira semana o intestino já começa a funcionar bem, não sente gases, não sente estufamento. Então, como é uma queixa muito particular de mulheres, é algo que mudou completamente a forma com que eu individualizo e personalizo o cardápio delas. E voltando para a mentoria, as nutris também tinham essa necessidade. Então, elas percebiam que algumas coisas funcionavam com algum paciente e com outros não. Entendendo essa necessidade, elas também me procuraram porque acharam esse método, né, bem diferenciado. E os relatos dos pacientes também, que eram muito constantes. Então, foi algo que realmente fez diferença, tanto na minha vida quanto tem feito na vida dessas mentoradas. Massa, top demais. E aí a gente vê que é exatamente isso, né? Duas pessoas, né? Comendo praticamente, né, alimentos saudáveis ali, mas com resultados opostos, né? Às vezes funcionando bem um alimento saudável para um, para o outro, causando inclusive desconforto, né? Mas aí o problema não é o alimento, e sim a forma com que o corpo responde a esse alimento. Ao alimento, né? Então você vê como é importante essa individualização e ter método, além de método, ter a tecnologia, né? Às vezes a gente usa tanta tecnologia, mas sem essa forma intencional, e a gente percebe que a tecnologia ela vem também para nos ajudar, e quem consegue ter esse olhar acaba saindo na frente e ajudando até outras pessoas a
realmente trabalhar e cumprir o propósito, né? Que é ajudar as pessoas a ter mais saúde, né? Sim. Então, que tipo de resultado te marcou, né? Que você viu e que te marcou com esse trabalho que você começou a desenvolver com a biorressonância? Os pacientes. Que resultado foi que te marcou? Ai, Assim, teve você diz tantos. assim, rapaz... Eu tive uma paciente que ela fez 3 testes de gravidez, achando que estava grávida, porque a barriga dela estava muito chupada. Estava deixando o marido louco. E aí, quando a gente fez o teste, ela estava com sensibilidade com café. E era algo que fazia parte rotineiramente, vários cafezinhos ao dia. E aí eu expliquei para ela, eu não gosto de trabalhar com restrição, mas eu sempre, quando eu observo que o alimento, ou o café, por exemplo, está causando uma sobrecarga, eu peço para reduzir, né? Até porque algumas pessoas sentem dor de cabeça quando param de tomar café. E aí ela não acreditou 100%, tirou o café 3 dias depois, a barriga dela estava completamente diferente. E era uma paciente que estava sentindo uma coceira muito forte no ouvido, já por causa dessa sobrecarga. Melasma muito forte, o melasma melhorou. Então mudou completamente. Ela, toda vez que ela me vê, Camila, esse teste foi um divisor de águas, foi maravilhoso. Né? E tem muitas pacientes eu com casos eu parecidos. acredito que deve ter realmente uma quantidade de pessoas que já foram transformadas aí, né? Pelo processo de nutrição e pela individualização que você faz e com o seu método, né? Sim. Então, em que esse método é diferente dos protocolos, digamos assim, tradicionais, né? No protocolo tradicional, a gente faz o que? Anamnese, para conhecer o paciente como todo, a avaliação do exame bioquímico, que para mim também é dispensável, eu faço em todos os meus pacientes. Composição corporal, através de bioimpedância, medidas e monta ali o cardápio do paciente. E com esse teste, a gente traz realmente quais são os alimentos que trazem mais benefícios para o corpo do paciente. E eu consigo criar algo totalmente individualizado. E eu tenho um olhar muito assim, de entender também quais são os alimentos que o meu paciente gosta de comer. Por isso eu tenho cuidado também de montar o cardápio junto com ele. Todas as opções, estratégias, eu vou explicando o benefício e vou entendendo se realmente ele gosta, porque precisa ser algo que ele consiga fazer parte mesmo da rotina dele, né? Então, apesar do teste, de tudo, a gente faz um cardápio super simples, sem muitas restrições, só mesmo que não faz bem para ele, que a gente tira e dá super certo. Você falou algo que eu acho que é bastante interessante, que é trazer a simplicidade, né? Pegar algo que na cabeça das pessoas, né, a gente vê hoje com essa questão de se falar muito de cuidar da saúde, né? As pessoas estão vindo mais à nutrição, estão vindo mais treinar, mas por muito tempo ficou complexo na cabeça das pessoas ter um plano alimentar, né? E trazer essa simplicidade é realmente quebrar essa complexidade em partes para que o próprio cérebro da pessoa consiga assimilar. Porque o cérebro, ele não gosta de nada que é complexo. Tudo que é complexo, ele desiste. Eu consigo observar algo muito forte. Quando eu cheguei na cidade, eu acho que eu quebrei o estigma em relação à alimentação. Porque as pessoas aqui eram acostumadas muito com dietas muito difíceis, coisas muito caras. E eu sei que eu trouxe essa simplicidade mesmo para a nutrição aqui na cidade. Eu posso comer cuscuz, posso comer pão, sabe? Uma dieta bem simples mesmo, com coisas que a pessoa já gosta de comer, só que tornando mais saudável. E também uma alimentação que seja de acordo com o que a pessoa pode investir. Então, eu percebo que teve essa transição aí na cidade. E hoje as nutricionistas, né, mais novas já trabalham dessa forma também. Uma dieta mais simples, realmente a pessoa consiga sustentar. Sustentar, né? Porque realmente, como eu estou na área já há bastante tempo aí, apesar de ser muito jovem, né? Percebe, né? E aí percebo essa diferença no mercado, né? Onde por muito tempo ainda tem, né? Ainda tem muitas profissionais que acabam realmente tornando um pouco mais difícil da pessoa conseguir gerar sustentabilidade, não só pela forma do cardápio ali, mas também
pela complexidade de muitas vezes ter alimentos que a pessoa até tem dificuldade de achar no mercado, né? Sim. A pessoa tem dificuldade de achar no mercado, são alimentos, por exemplo, mais caros, né? Então isso torna mais difícil realmente a pessoa também dar uma continuidade no seu plano alimentar ali, porque não é uma coisa para fazer, né? Eu costumo dizer que, assim, eu falo para as pessoas, né? Quando as pessoas falam de nutrição, de alimentação, que as pessoas falam de dieta, eu falo, cara, não é uma dieta, você tem que entender que você vai organizar a sua alimentação para você passar a se alimentar dessa forma, né? Que você tem ali 80% da sua vida comendo melhor, né? 80% da sua vida se alimentando bem, 80% da sua vida treinando bem, e os 20% é aqueles dias que você quer fazer seu social, você quer comer aquilo que você mais gosta, né? Você quer passar um dia sem treinar, mas não fazer da sua vida, né, 80% comendo ruim, né, e 80% sedentário do que 20% comendo mal, querendo se exercitar os 20% ou querendo se alimentar de forma saudável os 20%. Né? Essa conta ela não fecha. Então, nós somos aquilo que nós mais fazemos. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, você vai ter que se comportar com um estilo de vida muito mais saudável. Né? Então, seria esses 80%. Camila, ao longo desse tempo aí, a gente viu, né, que as pessoas elas têm buscado a nutrição, ela tem buscado o próprio treinamento físico, a gente vê o boom das academias, né? Você vê a nutrição fazendo esse crescimento também junto com o mercado fitness, porque a gente vê o mercado fitness tanto na perspectiva de exercício físico, mas nas outras áreas que englobam o fitness, né? Suplementação, a parte de nutrição. Você vê que esse crescimento para a área de vocês, como é que você enxerga o crescimento e como é que você pensa para os próximos anos, principalmente porque a gente está vendo também um crescimento de tecnologia, um crescimento de inteligência artificial, né? E como que você vê essa profissão da nutricionista, que está ali muitas vezes tendo que montar esse cardápio manualizado e com toda essa tecnologia envolvida, onde as pessoas estão tendo acesso de repente ali a agentes que podem fazer esse plano, né? Como você enxerga esse mercado e essa confusão aí? Eu acho que a tecnologia ela é muito bem-vinda, né? E eu vejo esse crescimento mesmo da nutrição. E eu acho que a tecnologia não vai substituir a troca ali perto, né? O acompanhamento que a gente pode dar ao nosso paciente. Então, a tecnologia ela pode até montar um cardápio, mas não vai ajudar naquele acompanhamento, né? Que é o que eu prezo nos meus atendimentos. E eu vejo assim, essa crescente até porque nós nutricionistas hoje estamos nos posicionando mais. Até um tempo atrás, as nutricionistas se formavam para trabalhar em hospital, para trabalhar em indústria, e hoje a gente já vê essa crescente de consultório, que é mesmo as profissionais que estão se posicionando para cuidar mesmo da saúde do paciente. Então, eu acho que isso só tem mesmo a crescer. Eu vejo que a alimentação, assim, a comida, né? Apesar de a gente ter um processo de industrialização muito danoso, né, para a saúde do ser humano, mas a comida é a base da saúde. Né? É a base. E as pessoas antes procuravam a gente só para emagrecimento. E quando a gente vai atender o paciente, sabe que é muito mais profundo. É um intestino que não funciona, é uma queda de cabelo, é um mau humor, então uma tristeza que muitas vezes está relacionada a deficiências nutricionais. Então hoje eu posso dizer que a nutrição ela cuida de praticamente tudo, né? O paciente, quando ele vai na consulta, ele fala, nosso atendimento realmente é muito completo, porque a gente consegue enxergar o paciente como um todo e entender qual é a causa, né? Por ele estar com sobrepeso, por ele estar cansado, por ele estar se sentindo triste, sem disposição. E tudo tem uma base que é a nutrição ou a falta dela. Inclusive, você falou algo na sua fala anterior, que, né, a tecnologia ela não vai substituir esse corpo a corpo, né? Esse atendimento ali mais humanizado e tal. E geralmente eu tenho dito para
E aí é um conselho, tá? Para quem faz esses atendimentos, tanto o pessoal da fisioterapia, como o pessoal da nutrição, os educadores físicos, essa fala aqui é muito mais como um conselho para todos vocês, né? Que é o seguinte: eu já faço isso, por quê? Porque tem mais ou menos 8 anos que eu entendi esse jogo, que é você entender de comportamento humano. Então, quanto mais você conseguir se conectar automaticamente, menos você vai dar espaço para essa condição de tecnologia. Por quê? Porque a única coisa que a tecnologia não vai conseguir substituir é esse relacionamento de alma. É essa relação almática. O que é a alma, Will? A alma é as nossas emoções. Então nós temos o espírito, a alma e o corpo. O corpo é a matéria. O espírito, para quem não acredita, você pode chamar de energia. Você pode chamar de física quântica. Certo? Mas a alma é um campo energético onde você tem aí as suas emoções. É por isso que a Bíblia vai dizer que de todas as coisas que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Né? Então, onde é que você realmente, e aí entra numa questão que eu quero trazer aqui, para você também. O que você pensa sobre essa questão, como essa questão emocional, né, interfere nessa questão da saúde do indivíduo, e como interfere ali nessa questão nutricional. Né? A gente percebe que hoje a gente vê esse excesso, né, de ansiedade, né? A gente sabe que dentro da Organização Mundial de Saúde já se fala num processo de ter tanta gente mais ansiosa do que pessoas com problema de gripe. Né? E como é que você avalia isso, essa questão, né, do emocional dessas pessoas na condição nutricional? Como você tem visto esse impacto, né, do emocional com relação à comida? E eu vejo que, inclusive, isso tem tirado a paz das pessoas. Né? Eu acredito muito no que você falou, essa questão do corpo, alma e espírito. Eu sempre falo, né, até umas premissas do método Reequilíbrio, é o que vai sustentar os seus hábitos, vai ser o cuidado que você tem com o seu corpo e com sua mente. Sempre falo isso com minhas pacientes. Então, eu sempre falo para ela selecionar o que elas escutam, o que elas veem. A gente tem excesso de informação, tanto na televisão, a gente abre o Instagram, são muitas informações, são muitos corpos, né? Hoje a gente também tem uma crescente aí do estímulo à magreza. Então as pessoas estão ali olhando, se comparando, se diminuindo por conta dessa comparação mesmo. Então eu sempre falo aos meus pacientes, comece o seu dia com um bom hábito, não pega logo o celular, tenta excluir perfis que te fazem se sentir para baixo, te fazem se comparar, né? Para a gente conseguir blindar mesmo a nossa mente. Falo com elas também a respeito de músicas. Procura escutar músicas que te deixam com o astral para cima, evita escutar música que te deixe triste. Então, eu acho que a gente precisa filtrar o que a gente vê, ouve, né? E isso ajuda bastante a manter a língua emocional mais fortalecida. E se você tem uma fé como a nossa, uma fé em Deus, é o que também vai nos sustentar. Né? Maravilha. Você falou aí de coisas que a gente fala muito aqui da trilha, que assim, por exemplo, a gente tem um ambiente que nossa música é uma música padrão, é uma música ambiente, que o professor consegue ensinar você. O professor consegue falar com você o que você deve fazer. Por quê? Porque a gente entende de comportamento. Então a gente sabe que música é uma frequência. Então você falou aí, começa o dia de repente, né, ouvindo uma música que te coloca para cima. Por quê? Porque música é frequência. E se você já entra numa frequência
E aí entendo o seguinte, né? A voz, ela tem uma vibração, ela tem uma frequência. O seu pensamento tem uma frequência, a sua frequência cardíaca é uma frequência. As suas células é uma frequência de vibração. Então tudo vibra, tudo está em movimento. E aí a própria Bíblia vai dizer que você tem que ter cuidado com o que você ouve, com o que você cheira, com o que você vê, com o que você coloca na boca e com o que sai da sua boca. Então, entender de comportamento humano, eu acho que vai mudar o jogo nos próximos tempos, como nunca mudou. Então, eu sempre incentivo que as pessoas que andam comigo, elas comecem a se atentar para imergir num conhecimento que por muito tempo, inclusive, foi discriminado, essa coisa da inteligência emocional, essa coisa do treinamento de coach. E para quem não conhece o coach, e no Brasil isso ficou muito ruim, justamente porque tem pessoas que levam as coisas de uma forma banal, principalmente para tirar vantagem. Nós vivemos em um país cultural, de pessoas que gostam de tirar vantagens, e isso tornou um conhecimento discriminado. Mas tudo isso é ciência, tudo isso tem base científica para justamente ajudar as pessoas a entender. E assim, isso tem base científica, base teológica, e base histórica. Então, não é algo que é balela, é algo que tem base científica, base teológica e base histórica. Então, o nível de ignorância das pessoas a respeito disso, inclusive, tem feito exatamente as pessoas ficarem cada vez mais adoecidas na sua mente, nas suas emoções. Por exemplo, a gente está com o cérebro sequestrado pelo volume de informação, sequestrado pela quantidade de informação de forma rápida e curta. Esse excesso dopaminérgico tem sequestrado o cérebro das pessoas. E as pessoas não conseguem manter o prazer em tarefas que são tarefas importantes. Então, tarefas importantes que demandam um certo tempo, as pessoas não conseguem dar conta. E aí, as pessoas elas estão sequestradas, estão dopaminérgicas, e elas não entendem também que a dopamina ela não está sendo secretada só na questão cerebral, no intestino também. Então, uma comida muito processada pode danificar essa produção de dopamina, sabe? E eu tenho feito, inclusive, a gente está com um processo aí de 45 dias, e um dos desafios foi fazer uma desintoxicação dopaminérgica, para que as pessoas possam ter constância, porque elas não querem ter constância. Não é porque simplesmente eu não quero, é porque o vício na dopamina está muito alto. Uma recompensa Rápida. Eu não tenho condição de vencer isso se eu não realmente tiver clareza sobre isso. Por quê? Porque o excesso de prazer é muito grande. O excesso de novidade é muito grande. Então, se você está enfiado nesse processo de dopamina em excesso, você não consegue ter prazer em coisas que são importantes, em tarefas que são importantes. E tarefas que são importantes, ela demanda um tédio. Demanda um tédio. Né? Geralmente a recompensa é mais longa. Então, você não consegue ficar em tédio. Entende? As pessoas não conseguem ficar mais em tédio. Então, o que você hoje avalia nesse contexto todo emocional, né, dentro daquilo que você já tem hoje de experiência, o que mais sabota o emagrecimento feminino? O que você consegue avaliar hoje para a gente nessa perspectiva de comportamento? Né?
O primeiro ponto é o ambiente. Eu acho que o ambiente, ele influencia, assim, quase que 90% das nossas decisões e escolhas. Eu sempre converso isso com minhas pacientes. Está buscando mudar os hábitos? Procura pessoas que treinam, procuram amizades que queiram se alimentar bem. Porque se você quer mudar e está todo mundo fazendo o contrário do que você precisa fazer, provavelmente você vai ser influenciada. Então eu tenho até a comunidade que eu chamo a Comunidade das Maravilhosas, e eu criei essa comunidade justamente para elas terem esse ambiente. Então a gente está fazendo desafios, aulas, para elas sempre estarem perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que elas. Porque um ponto assim muito forte é que às vezes em casa elas não têm esse ambiente. Quer iniciar um planejamento alimentar, mas o marido quer comer pizza todo dia, fast food, refrigerante, então fica muito mais difícil. Então, se elas saem desse ambiente, procuram um ambiente que está todo mundo ali, se motivando, fazendo, treinando, se alimentando bem, fica muito mais fácil. Então, acho que um ponto importante é essa mudança de ambiente, né? Pelo menos estar buscando um ambiente assim. É reforçar o padrão, né? Isso. É reforçar a construção de um novo padrão, ou seja, a construção de um novo padrão saudável, até que ela se torne isso, como eu falei lá no início, né? Sobre o reforço dessa identidade. Você falou algo que eu quero complementar aí, exatamente isso, tá? O ambiente ele é poderoso. Então, uma das coisas que mudou minha vida, né? Eu vim de um ambiente muito hostil, né? Nasci em um ambiente, minha mãe era analfabeta, né? Meu pai foi embora cedo de casa, então minha mãe tendo que trabalhar ali para criar 3 filhos sozinha. Então a gente foi criado num bairro muito periférico aqui da cidade e praticamente a gente passava o maior tempo sendo criado pela rua, né? E o que mudou meu jogo foi exatamente mudar a geografia. Então, mudar a geografia, eu mudei de geografia em dois momentos. Eu mudei de geografia quando eu saí do bairro que eu nasci. Eu mudei a geografia quando eu morei fora do país. Então, ambiente, ele vai trazer novas pessoas, ele vai trazer novas ideias, ele vai trazer novas ações e vai trazer novos resultados. Então, eu consegui entender exatamente esses cinco pilares que transformou a minha vida. Inclusive, hoje, eu incentivo as pessoas a desenvolver isso. Incentivo o meu filho mais velho a desenvolver isso, que mora, inclusive, nesse mesmo lugar. Então, eu incentivo ele a ele fazer o que eu fiz. Porque eu sei que a capacidade que ele tem pode ser minada pelo ambiente que ele vive. Olha que negócio. Então, essas 5 coisinhas aqui, ó. Ambiente, novas pessoas, novas ideias, novas ações, explodiu novos resultados. Entende? Então, o que você falou aí é um fato que não tem como você vencer o ambiente. O ambiente ele é mais poderoso do que você. Eu tenho um professor que é um cara que se chama Bahia. Ele falava assim: não é o homem que modifica o meio, é o meio que modifica o homem. Então a Bíblia vai dizer que, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está num ambiente que só fala daquilo que você não quer viver, logo você vai estar vivendo aquilo. Não é ou não é? Então, pessoal, esse podcast, esse episódio de hoje é um episódio que trouxe muita informação para você. Eu já quero te pedir o seguinte: curte, compartilha, comenta para que mais pessoas possam ter acesso a esse episódio com a nossa querida aqui nutricionista Camila Emanuele, que tem feito esse trabalho incrível aí com as mulheres. Inclusive, foi mês passado que você completou a idade nova aí, fez uma corrida, foi muito bacana, eu vi, achei massa o movimento, né? E muitas mulheres participando ali junto com você. Eu sempre incentivo o lazer ativo. Então eu digo para minha paciente que ela não precisa se movimentar só na academia. Até o final de semana dela, ela pode trocar ali a cervejinha, o churrasco, por um lazer em movimento. Então incentivo a dança, a corrida, a altinha.
Então a gente já fez alguns trabalhos esse ano. Esse ano teve aula de defesa pessoal, teve funcional, teve a corrida. Então a gente sempre está fazendo movimentos diferentes para poder incentivar a mesma prática também da atividade física, que é essencial. É bacana isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que lazer é realmente só sair para comer, sair para beber, né? Eu gosto muito desse estilo de vida, né? É algo que eu gosto de... todo final de semana, você pode fazer algo que seja um lazer de forma simples, ou seja, por exemplo, você pegar, mesmo que você de repente não tenha isso com o seu marido, com a sua esposa, de ir numa praia, fazer uma corrida de manhã cedo, já ali, né, tomar um café da manhã por perto, ou até mesmo levar ali, né, uma cesta de piquenique ali, fazer seu piquenique ali depois da sua corrida, mas entender que isso é uma forma de você realmente se exercitar e ter o seu lazer, porque eu tenho certeza que assim como essa dopamina que eu falei, que você gera esse excesso no celular, isso vai te trazer essa sensação de prazer, isso vai te trazer essa sensação de bem-estar e vai acabar suprindo aquele desejo de comer água, de sair para poder comer água, de Tira sair o para foco, comer né? mais. Tira o Não foco. precisa ser só isso. Não precisa ser só isso, né? Então, eu fico muito feliz de ver que a gente tem grandes profissionais em Camaçari, porque por muito tempo, Camila, a gente via as pessoas saindo de Camaçari para ir buscar esses profissionais fora, né? E justamente com essa queixa, né? Dizer, tal, né, o bom profissional está fora, e isso não é uma verdade, né? A gente já vê, inclusive, esse comportamento mudando. As pessoas que têm, inclusive, um poder aquisitivo diferente na cidade, usufruindo de serviços na cidade, né? Eu sempre apostei muito nisso, entendendo que Camaçari tem um celeiro de pessoas boas em diversas áreas e que nós não precisamos, né, sair para fora da nossa cidade para buscar um bom profissional. E você é uma resposta exatamente disso que eu estou falando aqui. Que você, apesar de ser ali de Lauro de Freitas, mas você veio construir a sua família aqui em Camaçari, uma cidade próxima à nossa, mas você veio construir a sua família aqui em Camaçari, inclusive está ali o seu esposo, vindo incentivar você aqui, né, e mostra exatamente isso. Você é um profissional hoje da nossa cidade e que tem esse trabalho forte e um trabalho competente e que vale a pena você que de repente está assistindo poder fazer o seu acompanhamento com uma profissional como ela. Inclusive, ela também se tornou nossa aluna aqui e nós ficamos muito felizes de poder ter uma profissional no nosso ambiente como você. A gente se sente honrado, né, quando a gente viu que era você que iria vir fazer a avaliação para se tornar uma aluna, uma possível aluna nossa. A gente realmente ficou muito feliz, porque sabe que para a gente é importante ter pessoas do seu know-how aqui dentro, né, fazendo também o seu acompanhamento com a tríade. Porque a tríade ela se assemelha muito com o seu público, e para a gente é feliz ter pessoas que a gente se assemelha, né? Por quê? Porque é um ambiente. O ambiente ele gera esse resultado, o ambiente ele proporciona exatamente que a gente tenha aí uma nova perspectiva com novas pessoas, com novos resultados. E a gente fica feliz de poder receber você aqui para essa entrevista, né? Foi um prazer, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho e alcançar um pouco mais de mulheres, né, que talvez estavam precisando ouvir os assuntos que realmente a gente abordou aqui. E é isso, posso deixar meu Instagram? Pode ser, você vai deixar, na verdade, uma mensagem aí, Tá. né? Se você pudesse deixar essa mensagem para as mulheres, né? As mulheres cansadas aí de tentar emagrecer, né? E aí, qual seria essa mensagem? Seria um pouco de tudo que a gente conversou. Primeiro, busque esse cuidado integral, corpo, mente, é a mente que vai sustentar os seus hábitos. Busca também estar em ambientes que fortaleçam os hábitos que você quer conquistar.
e sempre é importante você ter direcionamento. Então, quando você vai no nutricionista, não é simplesmente para ele te passar o cardápio, é para ele te ensinar o que ele já sabe que funciona para que você consiga trilhar por esse caminho que várias outras pessoas já percorreram. Mesma coisa, atividade física. Quando você vem fazer um treino personalizado, você tem esse acompanhamento de pessoas que entendem o que estão fazendo e que vai te ajudar a alcançar aquilo que você quer. Massa, show de bola. Agora, comenta aí onde encontrar a Camila. Onde Vocês encontra podem me a Camila. encontrar no Instagram, @CamilaEmanoele_Nutri. E eu atendo aqui no Camaçari de Dentro. Meu consultório fica ali no Empresarial Casa Nova, sala 104. Vai ser um prazer receber vocês lá. Antes da gente fechar, eu queria que você trouxesse um pouquinho, né? Como que funciona duas coisas. Primeiro, como que funciona esse acompanhamento, né? Para quem está assistindo aí, de repente, já ter aí uma palhinha de como que funciona o seu acompanhamento e depois como que funciona essa mentoria para nutricionistas, né? Que eu acho importante trazer aqui. Então, meu acompanhamento, como eu já falei aqui, eu viso, assim, olhar você de uma forma bem integral. Então, eu vou receber você, a gente vai fazer uma anamnese para eu entender desde o que você precisa, qual é o seu objetivo, vou entender como é que está a sua saúde intestinal, seu estômago, como é que está funcionando essa digestão. Vou avaliar seus exames de sangue para entender se você tem alguma deficiência nutricional. Vou fazer esse teste de compatibilidade alimentar para entender quais são os melhores alimentos para fazer parte do seu plano alimentar, entender sua rotina. E aí vou montar junto com você um planejamento totalmente individualizado. Hoje eu atendo com duas formas de acompanhamento, que é um acompanhamento trimestral e um acompanhamento semestral. Então, durante todo esse período, você, além das consultas, tem o meu suporte, a minha comunidade e todos os meus movimentos. Top, show de bola, show de bola. E para quem é nutricionista, principalmente aquela nutricionista que ainda está chegando no mercado, precisando se diferenciar, precisando construir, de fato, ali o seu atendimento com mais know-how, já pegando esse know-how que você tem, né, essa experiência que você tem, como é que funciona a questão da mentoria aí para as nutricionistas? Hoje a minha mentoria é o Nutri Magnética e eu ensino as meninas desde atrair pacientes, construir comunidade engajada e prosperar na nutrição. Dentro dessa mentoria eu ensino também o teste de compatibilidade alimentar, que é um diferencial na prática clínica. Então, quando você traz para a região algo que ninguém está fazendo, com certeza você se destaca no mercado. E é sobre isso que eu ensino. Uau, então você que é nutricionista e está realmente querendo organizar melhor, principalmente você que está recém-formada, né? Precisando de direcionamento, de ser mentorada, então eu digo a você que a mentoria vai encurtar o seu caminho para os seus resultados. Então eu digo isso porque, além de ser mentorado, eu também dou mentoria, tudo isso voltado para a mudança de comportamento. Então eu sei muito bem a importância de ter mentores, de ser mentorado, porque os resultados são acelerados. Então, Camila, queremos agradecer aqui a sua participação no Polinutria Podcast. Esse foi mais um episódio para você e eu tenho certeza que esse podcast vai impactar você. Por quê? Porque nós trouxemos aí uma nutricionista que aliou não só a ciência, mas encontramos aqui o comportamento. E quando isso se alia, se associa, com certeza o seu corpo responde. Então hoje foi o que a gente tratou aqui. A gente tratou tanto do aspecto científico, do aspecto comportamental e também de vida real, né? Que é o mais importante, é realmente entender que funciona e dá resultado. Então muito obrigado pela sua participação e com certeza logo em breve estaremos aqui novamente. Eu que agradeço, foi um prazer.